Nessa noite, deu a responsabilidade, Senhor Deus, de ministrar sua palavra. O Senhor que encheu o coração dele nessa noite, ó Pai querido. Ele pode sair aqui vazio, Senhor Deus, e nós saímos cheios, ó Pai querido, e podemos absorver, ó Pai querido, tudo que ele possa transmitir aos nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, diminuir o Senhor, Pai. Pai, que o Senhor cresça grandemente sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Paz do Senhor, a paz de Deus. Uma boa noite a todos. Domingo abençoado. Espera aí, está muito alegre. Manifeste aí, dá glória a Deus. Quem está triste nessa noite? Você que é alguém que está muito decepcionado, porque falou que você não viu no culto, fez de tudo para você não vir, mas ele foi derrotado. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, é um prazer enorme poder estar mais uma vez aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Eu os convido para abrir a Bíblia. O Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês a partir do verso de número 39. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 4. A partir do versículo de número 39. Já aproveite, já olhe para essa pessoa que está aí do seu lado, diga: seja muito bem-vinda, vamos receber de Deus essa noite, ser abençoado, porque é muito bom estar na casa de Deus quando Deus está na casa, não é assim? É maravilhoso, a presença dele já foi notória aqui, está sendo notória, eu pude sentir já os arrepios do corpo físico. Ele está aqui. E quando ele resolve estar em um lugar, é para transformar. Quando ele resolve estar num lugar, é para fazer coisas grandes. E eu tenho certeza que ele vai fazer coisas grandes aqui nessa noite. Quando eu saí de casa, eu disse: Deus, o meu vocabulário é muito pobre, mas o teu é riquíssimo. As minhas palavras são insuficientes, mas a tua palavra ela é viva e eficaz. Então que o Senhor nessa noite tome o controle de cada palavra ministrada. Que o Senhor visite o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que já está aí, ele vai esclarecer aquilo que o Pai quer fazer na tua vida. Amém? Evangelho segundo escreveu o evangelista João, o capítulo de número 4, o verso de número 39. Olha o que diz o texto. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificou dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Verso de número 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele permaneceu ali 2 dias. 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, é porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Aleluia! Olha o que é que aqueles samaritanos disseram. Verdadeiramente, já não é pela tua palavra que cremos, que nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Senhor Jesus, é contigo. Espírito Santo, é contigo. Fale nessa noite de forma concisa e clara.
não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos. Meu Deus, que nessa noite essa ministração seja um tratado do Senhor com cada um. Que nessa noite a unção do Teu Espírito possa, meu Deus, quebrar todas as barreiras que possa haver entre esta mulher, este homem e o Senhor. Que nessa noite, meu Deus, o coração sedento venha ter a sua sede saciada. Que nessa noite, Senhor, aquele, meu Deus, que chegou aqui precisando de força, encontre em Ti toda a força que precisa para prosseguir na caminhada. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre nós. É o que te peço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem assentar-se. Louvado seja Deus. Passar aqui, suor nas mãos do Senhor, diante de tantas pessoas aqui, cheias de Deus, capacitadas para estarem aqui. Eu quero dar início a essa ministração falando sobre algo que eu creio ser uma incoerência existencial. Quando nós olhamos para o planeta e vemos planeta Terra, há uma contradição. Pergunta por quê? Fala mais. 75% do planeta é composto por água e não por terra. Então tem que ser planeta água e não planeta Terra. Olhando para tudo isto, esse 1/3 de sua composição, nós vemos que apenas 7% de toda essa composição de água é água doce. E desses 7% que nós temos de água doce em todo o planeta, nós vamos ter apenas 7% de água potável. Vocês estão aí? E olhando para isso, eu observo e extraio desse princípio duas coisas. Pergunta qual? Primeira, nós precisamos de muito pouco para sobreviver. Segundo, Deus tem nos dado muito mais do que aquilo que precisamos. Vou dizer de novo, isso é para você gravar. Nós precisamos de muito pouco para sobreviver. No entanto, Deus tem nos dado muito mais do que precisamos. Quem não tem, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então veja, a mesma regra em relação à água de todo o planeta, ela serve também para o ser humano. Porque pelo menos 1/3 do ser humano é formado por água. Isso significa que se extrairmos a água de um homem de 2 metros de altura, depois de tirarmos toda a água desse homem, ele vai ficar apenas com 59 centímetros de altura. Pergunta por quê? Por quê? Porque a água, meus irmãos, é fator essencial. A água, eu vou dizer de novo, é fator essencial para a existência do homem, das plantas e dos animais. Nós não existiríamos se não fosse por causa da água. Estão aí? Então veja, eu estou dizendo que temos a capacidade de ficarmos alguns dias sem comer. Temos a capacidade, porque o nosso corpo ele armazena energia, gordura. E se nós ficarmos aí 1 semana, 2 semanas sem comer, o próprio corpo vai alimentar ele mesmo. No entanto, se você ficar 2 dias sem água, você corre o risco de morrer desidratado. É assim ou não é? Então preste atenção. A água
entendendo o que eu estou falando. A água é a própria vida. Você pode tirar a picanha do seu cardápio. Você pode tirar o feijão, você pode tirar o arroz. Você pode tirar os legumes, as verduras, as frutas, no entanto, se você tirar a água, você morre. Deixa eu aí. Eu acho que você não entendeu. Eu vou dizer de novo. Você consegue viver sem internet. Você consegue viver sem o seu carro. Você consegue viver sem a sua casa, sem seu domicílio, sim. Você consegue viver sem o terno da Brookfield. No entanto, sem essa água aqui, você não vive. Você vegeta. Você não vive. Você vegeta. Você não vive. Você vegeta. Então veja, eu fiz essa introdução porque quando nós lemos o capítulo 4 de João, ele vai narrar um fato aonde uma mulher samaritana, ela sai de sua casa para buscar a sua sobrevivência. Vou dizer de novo. Ela sai de sua casa para buscar a sua sobrevivência. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Isso porque em João 4, nós vamos ver Jesus Cristo chamar os seus discípulos e fazer uma proposta. E que proposta Jesus faz aos seus discípulos? Jesus está no sul e precisa ir para o norte de Israel. Estão aí? Porém, entre o sul e o norte, há um pequeno território que a Bíblia vai chamar de Samaria. Entre o reino sul e o reino norte existe um pequeno território chamado, fala comigo, Samaria. Os discípulos de Jesus, eles não gostaram muito da ideia de ter que passar em Samaria. Eles não acharam agradável por alguns aspectos do qual eu quero estar falando nessa noite, para que você entenda aquilo que Deus quer falar. Primeiro, Samaria para todo judeu. Samaria para todo judeu é uma terra ou território proibido. Vou dizer de novo. Samaria para todo judeu é um território proibido. E nós vamos entender por que é um território proibido. Os discípulos de Jesus não gostam da ideia de passar em Samaria, porque o bem da verdade é que todos os caminhos que davam acesso a Samaria, todas as pontes, todas as formas de relacionamento que havia entre o povo do sul e os samaritanos haviam sido cortados. Aconteceu uma ruptura, pelo menos 940 anos antes desses dias que Jesus passa ali em Samaria. Quem está me entendendo? Dá uma glória aí. Glória a Deus. Então veja, todos os vínculos, quer fossem comerciais, quer fossem diplomáticos, eles haviam sido rompidos. Aí você me pergunta, mas por quê? Por que essa ruptura entre esses povos? Quando nós abrimos a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver
viver com o samaritano. Os judeus preferem ter relações comerciais com estrangeiros, com outros povos, menos com seus irmãos samaritanos. E isso vai se dar porque, como eu já disse, há pelo menos 960 anos antes, a Bíblia diz que morre o rei Salomão. E para cumprir uma palavra sobre a vida de Salomão, porque quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, Deus fala com Salomão e diz: olha, Salomão, eu serei contigo. Eu serei contigo. Porém, se você me desapontar, eu dividirei o teu reino. E por incrível que pareça, Salomão decepcionou a Deus, o homem mais sábio do mundo, porque não é pela sabedoria, é pelo temor. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E tem mais: quem é a sabedoria? A aluna de Jesus. Vocês estão aí? Então veja que Salomão, ao desapontar a Deus, por causa da cobertura que tinha do seu pai Davi, não aconteceu nada. No entanto, quando seu filho assume o trono, a Bíblia diz que acontece uma ruptura. As tribos são separadas, 10 vão para um lado e 2 vão para o outro. As 2 maiores ficam com o reino sul e as 10 vão para o reino norte. Agora nós vamos ter o reino sul, tendo como sua capital Jerusalém, e temos o reino do norte, tendo sua capital como Samaria. Estão aí? Só que o problema não é esse. Pergunta qual é o problema. O problema é que todo Israel, em sua tradição, eles eram muito rigorosos. Os rituais, eles tinham que ser cumpridos à risca para obedecer a Deus. Mas a Bíblia diz que quando o reino se divide, o povo que foi para Samaria construíram o templo, parecido com a réplica do templo de Salomão, algo que é estritamente proibido pelo livro de Deuteronômio. E agora o povo de Samaria tem um templo. E para piorar mais ainda a situação, doutor Marcelo, eles vão criar uma ordem sacerdotal paralela. Vocês estão aí? E essa divisão, ela vai provocar essa intriga. Por quê? Porque os sacerdotes de Jerusalém, os sacerdotes do sul, eles não vão reconhecer o sacerdócio de Samaria. Até parece que isso foi nos dias atuais. É assim? Vou dizer de novo. Até parece que isso está se repetindo nos dias atuais, aonde a religiosidade ela toma conta das pessoas ao ponto de uma pessoa não reconhecer o sacerdócio do outro, não reconhecer como divina a igreja do outro. Vocês estão aí, meus irmãos, coração? Posso falar mesmo? Vocês não vão ficar tristes comigo, não? Então veja, Samaria levanta um sacerdócio paralelo e começa aquela briga. Deus não está em Jerusalém, Deus está em Samaria. Não é para se adorar a Deus em Jerusalém, o lugar de se adorar é em Samaria. No entanto, o outro grupo dizia: Samaria é um povo rebeliado. Samaria, aquele templo é uma réplica, não é original, é pirata, Deus não está lá. E começa aquela rixa, começa aquela briga.
Agora, os judeus do sul, quando encontravam com o samaritano, viravam a cara para o outro lado, igual quando um sai da Assembleia de Deus e encontra com o da igreja Água da Rocha, vira a cara para o outro lado e não pode nem dar a paz do Senhor. Não é, irmãos? Estou sendo franco. E está filmando, é para filmar mesmo, é para todo mundo saber que essa é a realidade. Se não vestir a mesma camisa, pastor Wagner, não está no grupo de Deus. Não é de Deus, é do diabo. Eu não reconheço Deus na vida do outro se ele estiver na igreja A, na igreja B ou na igreja C. Tem que estar na minha igreja, porque a minha é a única igreja que tem Deus. É ou não é, meus irmãos? É a mesma briga que tinha lá entre os samaritanos e os judeus do sul e os do norte também, porque os do norte tinham ele. Deus não está lá, Deus está aqui. Essa é a palavra utilizada. O sacerdócio deles não tem o reconhecimento, porque não tem credencial. Vocês estão aí? Como se credencial determinasse quem tem ou quem não tem ministério. Conheço pastores que estão sentados no banco de igreja sem fazer nada, porque não tem uma credencial. Conheço evangelistas, conheço apóstolos, profetas, que estão sentados no banco sem exercer o seu ministério por causa de uma credencial. E também conheço muitos picaretas que estão em cima de púlpitos, pregando, ensinando, cantando, porque tem uma credencial. Tem nada de pastor, mas tem credencial, está lá. Tem nada de evangelista, nunca ganhou uma alma para Jesus, mas está lá, uma credencial. Recebendo os méritos. Vocês já ouviram falar dos caídos de pé? Perguntar de novo. Parece que vocês estão me assustando assim mesmo. Vocês já ouviram falar dos caídos de pé, meus irmãos? Pergunta, quem é esse grupo de caídos de pé? Os caídos de pé são aqueles que os líderes religiosos transformaram em pães. As pedras que os líderes religiosos transformaram em pães. Que estão em cima dos púlpitos simplesmente para satisfazerem o ego. E por causa daquilo que trazem, economicamente falando. Então aí, vocês acham que essa briga é de agora? Não, está aqui, ó. 960 anos antes de Jesus, a briga já estava acirrada entre judeus e samaritanos. E criou-se ali todo um conceito religioso, toda uma doutrinação religiosa contra o grupo A. O grupo C não pode se comunicar com o grupo A. Vocês estão aí? É assim ou não é, meus irmãos? Na mentalidade de um judeu, os samaritanos, eles são a escória da sociedade. Por incrível que pareça, na mentalidade religiosa, o samaritano é traidor de Deus. Aí, irmão, tem muita gente que te chama de traidor de Deus porque você trocou a placa da igreja e ficou pregado. Vou dizer de novo porque é uma realidade. Tem muita gente por aí que te chama de traidor de Deus porque você não está mais congregando na igreja A, para valer. Estão aí? Mas não se preocupe com isso não, sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. No reino de Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê uma igreja. Ele não vê denominações, templos. Quando Deus olha aqui para baixo, imagina Deus olhando aqui na terra, desse tamanhozinho, aquelas formiguinhas lá, aquele monte de anjo protegendo assim, aquele grupo. Botar agora aqui, cheio de anjos em volta da igreja. Quando Ele olha para cada grupo, Ele não tem preconceito. O homem é preconceituoso, mas Deus não tem preconceito.
Não tem igreja A que é maior do que a igreja B. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe ministério pequeno, existe ministério em construção. Vou dizer de novo: não existe ministério pequeno, existe ministério em construção. E quando Deus olha, Deus não afere por cima. Daqui a gente vê que é todo mundo desigual. Tem os menores, os maiores, assim, fisicamente, ele afere por baixo. Quem está perdendo ele? Então veja, tudo aquilo que os judeus abominavam, tudo aquilo que os judeus detestavam, aconteceu lá naquele território chamado Samaria. Tudo aquilo que era abominável aos olhos dos judeus do sul e do norte, agora está acontecendo em Samaria. E começa a se construir, né? Começa a se construir conceitos a respeito de Samaria. E Samaria se torna um território isolado. Vocês estão aí? Samaria se torna um território isolado entre o reino sul e o reino norte. Só que o que acontece? Para a gente ligar alguns pontos, a Bíblia diz, meus irmãos, que depois de muitos anos, essa briga enorme acontecendo entre esse povo, aparece um camarada vestido com roupa de camelo, pele de camelo. E o nome dele era João Batista. João Batista era primo daquele que viria, o Cristo profetizado. João Batista é aquele que foi batizado quando ainda estava no ventre de sua mãe, quando Maria, a mãe de Jesus, vai visitar. E quando ela saúda, a Bíblia diz que o menino saltou no ventre, recebendo o batismo com o Espírito Santo sacerdotal. João Batista é aquele que, quando completa 7 anos de idade, ele sai da casa de seus pais, Marlon, e vai para o deserto, para uma escola de profetas, também conhecida por Escola dos Essênios, aonde ali ele vai se preparar para, aos 30 anos de idade, dar um pontapé inicial no seu ministério de sacerdote. Diga comigo: ministério sacerdotal. Só que Deus tem vezes que muda os papéis, confunde a gente. Vocês estão aí? Aquele que era para ser sacerdote, agora vem como profeta. Aconteceu a mesma coisa com o profeta Jeremias. Jeremias, filho de sacerdote, quando completa a idade de exercer o sacerdote, Deus aparece para ele e diz assim: ô Jeremias! Jeremias diz: aqui, Senhor. O que é que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Este bem, Jeremias, porque eu venho com a minha palavra para cumprir. E hoje, Jeremias, você dá início ao seu ministério de profeta. Peraí, profeta? Não, Senhor, eu nasci para ser sacerdote. Eu sou filho único de sacerdote. E de acordo com a tradução, não adianta vir com explicação para mim. Jeremias, antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Aleluia! Assim Deus faz. João Batista era para ser sacerdote. Só que tem uma questão. Pergunta qual? O sacerdócio daqueles dias estava envergonhando a Torá. O sacerdócio daqueles dias, irmão Edmilson, estava envergonhando, porque não tinha autoridade, a corrupção era muito grande no templo. E João, ele não vem vestido com roupa sacerdotal, ele vem com roupa de
e me vestir com vestes iguais a vocês e ser incoerente com aquilo que vive. É uma moda, né, irmão? Tem que estar com aquele sapatão assim, com a ponta virada, brilhoso, de longe, gravata brilhosa, aquele negócio todo, aquela etiqueta, como se a vestimenta julgasse alguma coisa. É assim, mano. É igual que eles fazem com aqueles tambor de óleo que vem lá pra usina, cheio de óleo, 68, óleo 15, 40. Aí depois que esvazia o latão, dá uma pintada preta. É, nossa. Faz um desenho lá, todo invocado e coloca lá Jesus Cristo e leva lá o meus irmãos, tudo fala, tudo é figura. Um latão vazio fala o quê? Se você vai numa igreja que tem uma prancha em cima do púlpito, o que você vai fazer? Qual é a leitura que você vai fazer daquela igreja? E eles vão na superfície. É ou não é? Se tem um latão vazio, você entende que só tem, barulho. É ou não é? A religião faz essas coisas. Na religião, as coisas têm valor. É ou não é? O tempo tem valor. Na religião, os instrumentos, os microfones, as poltronas almofadadas, elas é quem tem valor e é quem aformoleiam o ambiente. É quem se destaca no meio de uma sociedade. No entanto, no reino é diferente. Não são as coisas que têm valor, são as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas, os bens materiais, o dinheiro, as riquezas materiais, elas ocupam o quinto lugar nos níveis de riqueza que um ser humano adquire. E para piorar a situação, tem pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que tem é dinheiro no bolso. Vocês estão aí, meus irmãos? Mas a religião, ela coloca esse conceito. E ainda mais nos dias de Jesus, os religiosos daquela época, Marcelo, tinham o hábito de quando pegavam as coisas, quando compravam um objeto novo, antes de usar, eles tinham que ir lá e santificar o objeto, colocando esse objeto dentro de uma bacia com água. Vocês sabiam disso? Tradição judaica. Se comprasse uma colher, não podia usar aquela colher sem antes mergulhar na água. Para quê? Para santificar a colher. Se comprasse um prato, tinha que santificar o prato. Para quê? A colher, o copo, o prato, santificados para alimentar o povo. A colher para levar comida na boca de lábios impuros que profana das coisas de Deus. Vocês estão aí, irmãos, de oração? Eu acho que o João Batista ele fica olhando para esse cenário, para toda essa cultura religiosa, e ele pensa: eu vou inverter esse papel. Vocês estão aí? Eu vou inverter esse papel. Em vez de santificar as coisas que esse povo usa, eu vou começar a santificar esse povo. Começou a mergulhar o povo na água. Quem está pegando? E para cumprir toda a profecia, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo vem e é batizado. Depois de ser batizado, ele dá início ao seu ministério. Quando Jesus dá início ao seu ministério, ele começa escolhendo para ser um grupo de religiosos, jovens, com informação adicional. Dos 12 que Jesus chamou, só tinha um que era de maior idade, para vocês terem uma ideia.
Você sabia disso? Tinha um que era de maior idade. Sabia disso, doutor Marcos? Dos 12 que Jesus chamou, só tinha um. E era Pedro. Os outros eram tudo de menor idade. Aí você pergunta, mas como é que se sabe dessa informação? O dia que Jesus mandou Pedro pescar para pagar o imposto. De acordo com a tradição, só pagava imposto, Edilson, de 20 anos para cima. E só quem pagou imposto daquele dia foi Jesus e Pedro. Então por aí você descobre que os outros eram muito menores. Todos eles, com toda uma metodologia, com todo um conceito, porque geralmente quando a gente vem para Jesus, ele vem assim, cheio de conceitos, cheio de metodologias. Porque eu aprendi assim, porque as coisas são desse jeito. Não é assim, meus irmãos? Então, eles estavam diante de alguém que tem a capacidade de provocar um processo de metanoia na vida daqueles que o escutam. Jesus é aquele que desconstrói da nossa mente tudo aquilo que foi semeado durante uma vida inteira, para poder reconstruir de forma correta. Vocês estão aí? Oração? Então veja, quando Jesus Cristo tem a ideia de ir para Samaria, e vai até Samaria, quando ele chega em um determinado lugar, especificamente numa terra chamada Sicar. Essa terra chamada Sicar, ela pertenceu há muitos anos antes ao neto de Abraão chamado Jacó. A Bíblia diz que Jacó, quando era dono daquele território, ele foi lá e passando naquele deserto, porque Sicar é um lugar deserto. Sicar é um local onde durante a noite a temperatura é praticamente 0 graus. No entanto, durante o dia a temperatura em Sicar é de 50 graus. É uma terra onde a temperatura oscila. E lá em Sicar, Jacó passando com os seus filhos, ele olha para o local e de repente ele é tomado por uma visão. Ele fala assim: estou construindo um poço aqui. Eu vou cavar um poço aqui, porque quem passar aqui nesse deserto precisa de algo para refrigerar sua alma, precisa de água. Vocês estão aí, meu Deus? A água é fator essencial à vida. Jacó pensando não nele, pensando nos outros, e principalmente pensando em Deus, porque todo mundo que passou em Sicar e bebeu água daquele poço que Jacó cavou, com certeza glorificou o Deus Todo-Poderoso, dizendo: bendito o homem que cavou esse poço e o Deus a que ele serve. Vocês estão aí? E Jacó, ele vai cavar aquele poço, porque no percurso da história da humanidade já estava escrito desde a eternidade, doutor Marcelo, que uma mulher com a vida toda desconcertada, 5 casamentos destruídos, que não poderia nem ir no horário normal buscar água naquele poço, tinha que ser meio-dia. Ela ia precisar ter um encontro com uma pessoa muito especial naquele poço. Eu imagino Jacó recebendo a revelação. Ele cavando um poço, depois de ter terminado, visto que deu água, ele chegar assim do lado do poço. Estou conjecturando, irmãos. A coisa que a gente pode supor. Pode supor que ele olhou assim e começou a ver a cena. Estão aí? E Jesus vai até esse poço em Sicar. E quando Jesus chega em Sicar, Jesus olha para os seus discípulos que estão muito insatisfeitos, porque dentro de seus discípulos há muitos bloqueios. E é uma questão que Deus quer tratar com nós. É a questão dos bloqueios.
Quando eu falo de bloqueios, eu falo de palavras que você ouviu a vida inteira para te parar, para te frustrar, para impedir você de fazer algo, né? Jesus olhou para aqueles discípulos e fala assim para eles: faz o seguinte, vocês estão muito contrariados porque a gente está aqui em Samaria, então vai lá na cidade comprar pão. Por volta de meio-dia, só está olhando de quase 50 graus naquele deserto. E Jesus olha para os discípulos e fala: olha, vai comprar pão. Vai comprar pão, porque eu tenho um negócio para realizar aqui. Por que aqueles discípulos estavam tão nervosos? Jesus queria dar uma lição para aqueles discípulos e mostrar que não é porque os judeus tinham esses conceitos a respeito de Samaria que eles precisavam ter também. A gente é especialista em criar conceitos de outras pessoas. Eu acho incrível o tanto que o ser humano é especialista em criar conceitos. Nós temos a facilidade de criar conceitos. Da mesma forma que nós temos a capacidade de enxergar distorcido. Vocês estão aí? A mesma capacidade que nós temos de criar conceitos, nós temos de enxergar distorcido. Enxergar uma realidade que não existe. E colocar para fora tudo aquilo que está dentro de nós. É a respeito de igrejas, é a respeito de pessoas, é a respeito de você mesmo, de nós mesmos. Conceitos? E daí? E Jesus Cristo, aquele que conhece todas as coisas, sabe de tudo que vai acontecer, porque Jesus é aquele sacerdote que ora, e enquanto ele ora, Deus envia Moisés, envia Elias, envia anjos para dizer o que vai suceder nos dias, o que ele precisa fazer, as pessoas que vão chegar até ele para ter um encontro com ele. Então assim, Jesus já sabe de tudo. Fica a dica: se você não sabe do seu amanhã, comece a orar mais, porque Deus revela. Vocês estão aí? Por que Jesus sabia de tudo? Porque ele era Deus? Não. Ele não era Deus ali, ele era o homem Jesus. Vocês podem observar que enquanto Jesus está exercendo o seu ministério, ele é 100% homem, ele não é 100% Deus. A Bíblia diz que ele anulou a sua divindade para vir como homem, ele se vestiu de sua glória, de sua divindade para vir como homem. Então ali está o homem chamado Jesus. Só que o homem chamado Jesus é diferente dos demais. Pergunta por quê? Porque no dia que ele foi batizado, o Espírito Santo veio e ficou nele. Não visitou igual hoje a moda é visitação do Espírito. A moda hoje é visitação do Espírito. Você vai no culto para receber uma visitação do Espírito. Aí você sai do culto e o Espírito volta lá para as rodas do trono, igual no antigo pacto. Aí você está liberado para fazer o que quiser, já matei. Porque o Espírito Santo dá mais, ele só visita, não é assim, irmão? Para ser claro. É ou não é o conceito? As pessoas se relacionam com Deus no nível de visitação e não de permanência. E é aí onde mora o problema. A religião, ela faz com que o homem se acostume com a visitação e não com a permanência do Espírito dentro desse tempo que é você. Eu vou no culto porque eu quero ser renovado naquele culto. Por que você não busca o renovo lá na sua casa? Qual o conselho que já viveu? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e olha ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai dar tudo que você precisa. Mas a religião, ela distorce, ou torce, sei lá, eu acho que é correto torcer. A religião torce. E nós temos que distorcer aquilo que foi torcido pela religião. O Espírito Santo ele não visita, ele foi dado. E ele veio no dia da festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição. 10 dias depois que Jesus vai da glória, ele desce e não vem para visitar, mas vem para ficar.
De repente ele olha assim, ele vê um culto vindo. Sabe quando você está dirigindo na BR por volta de meio-dia, 1h da tarde, você olha de longe, você vê que a terra chega a tremer assim, parece que está subindo assim uma fumaça, chega a distorcer a imagem. Eu imagino Jesus sentado ali na beira daquele poço e vendo o vulto no meio daquela imagem distorcida. Ele não sabe se é homem, ele não sabe se é mulher, ele só sabe que está vindo alguém. E quando ele olha, doutor Marcelo, e aquela mulher vem se aproximando, e ele também estava com vestimentas assim, bem apropriada, atípica de um rabino judeu. Vocês estão aí? Vou falar uma coisa para vocês. Os rabinos que eram mais ortodoxos, né, eles eram conhecidos naquela região como os rabinos da ordem de Shammai, ou Shammai. Eles eram bem atípicos e eles eram conhecidos por causa do jeito que eles cortavam a barba. O religioso ortodoxo, ele cortava a barba do lado, assim, já bem cerrado do lado, e deixava crescer para baixo. Então aí, eram os piores que tinham. No entanto, a outra ordem sacerdotal era conhecida por Hillel. E os sacerdotes de ordem Hillel eram aqueles mais flexíveis. E eles não cortavam a barba do lado, eles deixavam crescer do lado e apagavam embaixo. Então, tinha uma característica diferente. Então, eu imagino aquela mulher vindo, correndo na rua, para buscar água. Eu não sei se estava com um balde, o que era. Eu sei que ela veio. Quando ela chega e vem correndo com sede, meio-dia, não podia ser outro horário, porque se ela fosse encontrada por um outro religioso ou por alguém de Samaria, ela poderia sofrer danos, porque ela tinha problemas, assim como eu e você. Vocês estão aí? Ela tinha problemas que não haviam sido resolvidos. Sabe, eu esqueci de falar uma coisa, mas eu vou aproveitar vocês e vou falar. Eu disse no início dessa mensagem que entre Samaria, aliás, entre o reino sul e o reino norte, tinha um território chamado. Eu queria fazer uma tipologia nessa noite, dizer algo para vocês. Esse território chamado Samaria, ele existe até hoje dentro de nós. Esse território chamado Samaria é aquele território dentro do seu coração onde você joga os entulhos, os lixos. É aquele território onde você deixa o mato crescer para cobrir. É aquele território do seu coração que você não deixou a energia elétrica chegar lá. Vocês estão aí de coração? Diga amém. É aquele território do seu coração que essa palavra aqui, a luz do Evangelho, ainda não teve acesso. Porque é lá onde estão os seus bloqueios, é lá onde estão suas dificuldades, é lá onde estão os seus maiores conflitos, é de onde você foge diuturnamente. Mas eu tenho uma notícia para te dizer essa noite, para te dar. Tem um rabino, o nome dele é Yeshua HaMashiach. Ele é da ordem sacerdotal Hillel. E ele vai passar nesse território hoje. Porque ele quer se encontrar com você lá. Ele quer se encontrar com você. Para quê, José? Porque ele quer se encontrar comigo. Porque ele tem assuntos a tratar com você. Coisas do seu passado que nunca foram tratadas porque você nunca abriu a sua boca para contar para ninguém. Ele olha para aquela mulher que chega apavorada para pegar água. Eu imagino aquela mulher tirando os panos que cobriam a cabeça dele também, e de repente ela levanta os olhos e assusta, porque está falando com um homem, ele percebe que é rabino por causa do estilo de barba de Jesus.
Maria já olha para ele e fala assim: como é que você é judeu e está falando comigo que sou samaritana? Você não conhece a história não, rapaz? Você não conhece a história? Você está com um jeitão aí de sacerdote, você não conhece a história? Você não sabe que judeu não fala com samaritano? Porque os judeus são preconceituosos. Judeu não tem criança, amaldiçoar Samaria. Jesus olha para aquela mulher com calmaria e diz assim: mulher, se tu soubesses quem te fala, não era eu que lhe pediria água, era tu que me pedirias água e eu te daria água salutar, uma água que jorra para a vida eterna. A mulher fala assim: o que você está falando, Jesus? Eu estou dizendo que nessa noite Jesus Cristo quer te dar água. Jesus Cristo quer te dar água. Se você tiver com sede, Ele está dizendo: eu tenho água salutar. Deixa eu te falar uma das características da água: limpar. E nessa noite, Jesus tem água que limpa, água que cura. E Ele quer ir nessa Samaria do teu coração para fazer uma limpeza. Porque é dessa Samaria do teu coração aí que surge aqueles reflexos de repetição dia a dia. Você se vê com complexo de inferioridade. E seus complexos ficam tudo subindo lá de Samaria. Fechou aí? Como eu já disse, seus bloqueios, todos eles estão lá escondidos em Samaria. Foram palavras que você ouviu quando era criança. Foram maus tratos de pessoas que você ama. Abusos. E isso marcou a sua vida. Isso foi gerando uma ferida dentro da sua alma. E essa ferida nunca cicatrizou. E sabe aquele dia que Jesus Cristo resolve arrancar a casca para deixar sair o pus? É simplesmente isso que Jesus vai fazer com aquela mulher. E é isso que Ele quer fazer nessa noite comigo e com você. Porque tem muitos aqui dentro que andam durante o dia parecendo que está com um John Deere 250 ou 2.500 nas costas. Eu não é, meus irmãos, fala a verdade, vamos ser coerentes. Nós saímos de nossas casas parecendo ser uma pessoa, tentando levar um tipo de imagem. Mas quando nos deparamos com aquele que conhece o nosso coração, é uma palavra apenas para a gente se derreter em lágrimas, prostrar. Porque Ele conhece as nossas necessidades. Aquela mulher nunca imaginou que iria ter um encontro com o Evangelho. Aquela que conheceu a religião a vida inteira, nunca imaginou que iria ter um encontro com o Evangelho. Aleluia! Glória! Mas ela teve esse encontro com o Evangelho e o que ela recebeu do Evangelho não foi as palavras da religião, foi o contrário. Porque a religião ia condená-la, a religião ia simplesmente amaldiçoá-la, porque ela teve 5 maridos, o que tinha não era dela. Mas aquele encontro da religião com o Evangelho é diferente. O Evangelho é o amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O Evangelho é abstrato. O Evangelho, ele não é palpável. Assim, ó, você não tem como você tocar no Evangelho. O Evangelho é vida. Ele é para ser vivido. Vou dizer de novo, Evangelho não é para ser tocado. Tem gente que põe uma Bíblia debaixo do braço e diz assim: eu tenho o Evangelho. Eu tenho o Evangelho. Aí, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu há pouco mais de 500 anos atrás. Papas da Igreja Católica que matavam os crentes ortodoxos que empurravam desse trabalho. Um instrumento de suplício, amarrava o cara lá, cortava a língua para não serem sensibilizados por orações, por palavras da Bíblia. E de um lado ficavam os papas segurando a ponta da corda, descendo devagarzinho para as chamas do fogo que era acendido do outro lado desse instrumento de suplício. Se matavam por causa do Evangelho. É assim, não é, irmãos? A Igreja Católica matou muitos cristãos por causa do Evangelho.
Até nós tivemos aí um Papa recentemente, há poucos anos atrás, que pediu perdão pelos danos que a Igreja Católica causou à vida dos protestantes, como eram conhecidos. Vocês estão aí? Mas surgiu a reforma protestante. Os protestantes venceram. Martinho Lutero conseguiu o que queria. Aí agora se deu fim ao Império Papal, onde se matava na prática. E começou a se construir um ministério papal onde se mata com palavras. Pergunta como? Meus irmãos, é culto de Santa Ceia e está conosco a irmã Filipina, que nessa noite ela está sendo excluída do corpo da igreja porque pecou e não pode tomar a Santa Ceia. Papas matando, igual os da Igreja Católica. No entanto, matando o Espírito. Estão aí? A Igreja Católica matava o corpo físico, muitos foram mortos, decapitados. Mas Jesus já havia advertido: não temam aquele que vão matar o seu corpo físico, antes temam aquele que pode matar a sua alma e lançar no inferno. Não é assim que está na Bíblia? A religião tem essas coisas. Mas nesse encontro aqui foi diferente. Foi diferente. O que aquela mulher esperava era um homem religioso. Mas a verdade ela teve um encontro com o Evangelho. A água salutar que jorra do trono de Deus. A água que nessa noite quer inundar o seu coração. A água que nessa noite eu já posso ver pelos olhos espirituais ela sendo misturada com azeite para curar as feridas da sua alma. Deixa eu dizer uma coisa: vocês não estão tendo um encontro com o religioso, vocês estão tendo um encontro com o Evangelho. O Evangelho jamais vai te acusar. Olha que encontro. Quando aquela mulher fala, despeja toda a sua religiosidade no Evangelho. O Evangelho diz: se você não pedir de beber, eu vou te dar água, e essa água que eu te der, ela vai permitir que você não vai sentir mais vontade para pegar água, porque ela vai saciar a sua sede. Quando Jesus fala isso, a religião ela começa a titubear. Aí diz assim: vejo que tu és profeta, vejo que tu és mestre, olha o corpo de barba. Qual é a resposta dele? Mulher, você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Forte, né? Jesus sabia qual seria a resposta. Por causa daquela mulher cheia de bloqueios, uma adoradora nata, que questionou na mesma hora: mas espera aí, uns dizem que é para adorar em Jerusalém, outros dizem que é para adorar não sei aonde, é no monte, aí para o lugar que Jesus vai dizer para ela: olha, não importa o lugar, se você quer adorar, é aonde você estiver. Ela no seu trabalho, ela lavando louça lá na cozinha, ela na faculdade, aonde você tiver essa predisposição de adorar, esse é o lugar. Essa mulher, essa adoradora, que a religião a impediu de adorar durante muitos anos, uma mulher cheia de amor, que não encontrava aonde depositar todo o seu amor e tentava se saciar com homens e não conseguia. O que eu vou te falar, o Evangelho é a única coisa que sacia o homem. Não é o esposo, não é a esposa, não são as amantes, não é a cachaça. Vocês estão aí? Eu estou dizendo que
Você quer adorar quem tem a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade nessa noite. Aleluia! Então veja, aquela mulher voltou para Samaria e saiu pregando para todo mundo. A religião dela não permitia, mas ela fez assim mesmo. Pergunta por quê? Porque ela teve um encontro com o Evangelho. Quando você tem um encontro com o Evangelho, você deixa de fazer aquilo que a religião te obriga. Agora, na hora que a mulher corre para a cidade, os discípulos chegam. Tudo contrariado. O dia mais contrariado aí que veio Jesus conversando sozinho com a mulher. Na hora que Jesus observa a cena lá, vê os discípulos lá, com aquele texto rápido para encerrar. Quando eles chegaram lá, verso 31, João 4, 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Eles tinham chegado com os pães. Aí no 32, ele, porém, lhes disse: uma coisa tenho para comer que vocês não conhecem. Os discípulos ainda estavam carregados de religião. Aí ele vai dizer assim: então os discípulos diziam uns aos outros: alguém porventura trouxe-lhe algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se coloque em pé. Coloque em pé. A obra foi feita. Ei, a boa nova é que a obra foi feita. Foi consumado. E hoje você tem a chance de deixar a energia elétrica chegar nessa Samaria do seu coração. Tem alguém aqui nessa noite que ainda está faltando energia na sua Samaria? Se tiver, eu vou te convidar a vir aqui, para a gente fazer uma oração. Eu queria contar para ele. Quero te convidar, vem aqui na frente. Vamos orar. Vamos colocar a energia elétrica, porque quando essa luz desse evangelho chega lá, transforma, cura, liberta. Faz cicatrizar onde está a ferida. E eu sei que vocês não são